Hoje eu estou com a equipe de periodontia da ABO, professor Antônio Mário Buso e a doutora Patrícia Aquino. Disciplina de periodontia é a mais importante da odontologia. Por quê? Porque a periodontia estuda o suporte do dente e a proteção do dente. Eu falo muito para os alunos o seguinte: a periodontia é para todos, o nosso curso. Qualquer trabalho que a gente vai fazer na boca, a gente precisa do periodonto. É a base de tudo. O profissional que tem conhecimento em periodontia, ele é diferenciado. Com certeza, ele vai ter mais sucesso em todos os procedimentos odontológicos que ele fizer. O planejamento do curso ele é bem complexo, porque a gente envolve outros professores. Nós temos outras abordagens de disciplinas complementares, como implantodontia, endodontia, que a gente faz dentística, que a gente faz um complemento no curso. O forte do nosso curso é essa parte clínica mesmo, porque nós temos muitas clínicas, então, e muitos pacientes, não falta paciente, nunca faltou paciente. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do ABO Woodcast, sejam muito bem-vindos. Hoje estou com convidados sempre especiais, né? Eu sou um privilegiado mesmo. Hoje eu estou com a equipe de periodontia da ABO, professor Antônio Mário Buso e a doutora Patrícia Aquino. Grandes amigos, grandes colegas, competentíssimos, não preciso dispensa apresentação. E estamos aqui hoje para aprender um pouco da história de vida do nosso professor Antônio Mário Buso, do Buso, e da doutora Patrícia Aquino. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigada, será um prazer. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, lá e junto da turma da BO. É isso mesmo. Professor Antônio Mário Buso, vou começar com ele, viu, Patrícia? Claro. Porque vamos colocar aqui por patente, né? Então Sim. A patente dele é a patente mais alta, Com né? certeza. É o mestre. Não, nem tanto, nem tanto. Professor, eu tenho começado os nossos bate-papos aqui com uma pergunta repetitiva, mas uma pergunta muito pertinente, que é o objetivo de que a gente tem de atrelar a sua história pessoal com a nossa profissão, que todos nós aqui escolhemos. Como a odontologia começou na sua vida? Qual foi a influência que o senhor teve para poder fazer o curso de graduação em odonto? Muito bem, isso é uma pergunta pertinente e te falo mais. Eu tive sorte de ter, na época, quando eu estudava nos anos 76, 78, mais ou menos, quando começou a universidade, a faculdade de medicina, então a primeira turma de medicina veio logo em seguida. Eu estava terceiro colegial, prestei para medicina, tomei bomba. E depois abriu a escola, a faculdade. Foi a Autarquia Educacional de Uberlândia. O que seria a Autarquia Educacional de Uberlândia? Foi a faculdade de veterinária, educação física e odontologia. Como eu não havia passado na medicina, eu encarei a turma a fazer a odontologia. Por quê? Porque eu saí de casa com um propósito, só voltar com o canudo na mão. E assim eu fiz, fui o terceiro colocado no vestibular. Então eu passei e a turma, nessa época, a turma mais adiantada da medicina estava no quarto período, ou seja, no segundo ano. E a turma que naquela época vinha muito estudante para medicina de Goiânia. E os daqui de Uberlândia, inclusive o professor, eu chamei de Catatal, é o Luzmar. Ele era colega de cursinho, passou na primeira turma e a gente era colega lá. E uma vez eu estudando anatomia, eu falei, nossa, eu vou fazer prova com o Gladstone. O Gladstone disse que era ferrador. Ele tinha até um apelido lá e tal, mas ele é ferrador. Aí o colega de cursinho nosso lá falou, não, ele já era monitor de anatomia, falou, não, eu tenho apelido de Kiko, todo mundo sabe disso, meu nome é Antônio Mário Buso, mas o meu apelido de infância é Kiko. Ele falou, não, Kiko, não preocupa não, estuda forma e função. Aí
assim eu fui. Na prova dele, como o meu nome é Antônio, e ele, na época, ele botava 15 microscópios em círculo, e eu entrei primeiro. Falei, eu sou o A, eu vou entrar primeiro. Parei na primeira pergunta no microscópio que eu tinha noção. Parei na mitocôndria. Mitocôndria eu sabia de cor de salteado, tudo. E aí do outro lado era centríolo, divisão celular. Falei, 2 está garantido com o bichão. Eu tirei a nota mais alta daquela época. Com Gladstone, tirar 7,7 era uma nota especial. Até os médicos lá, dentistinha, tirou o rabo do pavão, hein? Pisou no rabo do pavão, que ele tinha pedido pavão. Pisou no rabo do pavão. Então eles achavam que eu era um grande estúdio, assim, não, eu estudava, mas eu não era o especial. Mas isso me ajudou muito, que a turma vinha, até a turma da medicina vinha tirar dúvida comigo, a turma. Então aquilo ali me obrigou a eu estudar mais. E quando eu me formei, eu fui convidado, olha bem, os anos eu nunca fui eu fiquei sempre entre o terceiro e o sexto lugar na turma de odontologia. E quando eu me formei, no dia da formatura, eu tive uma grata satisfação da pessoa, da clínica, do professor de periodontia de Ribeirão Preto, que veio montar a disciplina de periodontia na Faculdade de Odontologia. Ele convidou meu pai, minha mãe e me chamou e falou, olha, a Faculdade de Odontologia está formando seus próprios professores. E eu deixei seu nome lá para ficar na disciplina de periodontia. E se você aceitar, você deixa seu nome lá. Se você não aceitar, você vai lá e tira o seu nome. Eu morava há 17 anos em República. E, você vai ganhar 1.100 por mês, vai trabalhar 12 horas frente ao aluno. Isso, para mim, quem morava numa república e dependia do pai, tá certo? Então, era uma alforria, praticamente. Para mim foi uma dádiva de Deus. Um presente. Desculpa. Fica à vontade, professor. Desculpa. Eu me emociono porque foi uma fase muito bonita. Foi uma vitória, né? Minha vida. Tira isso. Não deixa passar isso, não. De maneira nenhuma. Olha o presente que nós estamos tendo aqui de escutar a história do senhor. Então, aí eu fiquei na disciplina. A única coisa que eu falei com o professor Sérgio Lima, que era de Ribeirão Preto, eu falei com ele, eu não vou te decepcionar. Eu vou honrar o convite. Então, assim eu fiz, aceitei e fiquei lá 33 anos. Nessa época toda, eu me lembro direitinho que eu fui o professor de todos os tempos, o professor mais convidado professor para receber homenagem nas turmas de graduação, de formatura. Então eu fui o professor um dos mais homenageados em todo. Eu fiquei até a 50ª turma de odonto, e eu é capaz que nessa época toda eu não fiquei umas 10 turmas sem ser convidado como professor homenageado. E olha que aluno só convida realmente aqueles professores queridos. E não tem nada. A única coisa que eu fazia era passar para os alunos aquilo que eu aprendi de outras pessoas. Até, eu não vou citar o nome, mas eu tinha um colega da disciplina que falava, não ensina para os seus alunos que você vai criar um concorrente. Você vai criar um concorrente para você, ele vai criar um espaço, tomar seu espaço. Eu acho que não, o espaço a gente cria, a gente conquista. Então, eu conquistei meu espaço. Então, se eu aprendi com alguém, eu devo passar o que eu tenho de melhor para aqueles que me procuraram ou que estavam do meu lado. Então, a turma sempre ficava do meu lado e querendo aprender periodontia. Eu, dentro dos meus limites, eu passava tudo para eles. Eu ensinava. Tanto é que tinha aluno que falou, eu quero fazer uma cirurgia. Eu deixava ele fazer a cirurgia periodontal, tratamento e tal. E ele falou, mas você não sai de perto de mim. Eu falei, não, a bengala está aqui.
pode ficar firme que a bengala está do seu lado. E eu, às vezes, eu só pescava, continua, não continua, para, às vezes eu fazia de mentirinha lá e deixava a pessoa fazer. Então, assim, foi toda a minha época lá. Depois passou de com o passar do tempo, os alunos falaram, professor, você dá esse curso para a gente, particular não, de extensão, assim, eu tinha de 6 a 8 alunos lá na faculdade que queria aprender um pouquinho mais. Então eu tinha 6 consultórios no fundo da clínica que geralmente era mais mulher mesmo, porque o índice de meninas era maior do que o dos homens. Então, eu tinha sempre 6 alunos que queriam aprender mais periodontia. E assim foi. Depois foi impedido de fazer isso. Aí eu estava com a turma que queria fazer esse curso, e a escola, a odontologia, lá a própria faculdade não aceitou, a própria universidade não aceitou, e eu ficava com os alunos. Aí na época, como que eu fui para BO? Aí o Cássio era da endodontia, era diretor da BO. Eu falei, Cássio, eu estou precisando de um espaço para... Aliás, antes eu tinha ido lá para IQO, lá com o professor Vanderlei. Eu fui com uma turma lá, acho que uns 12, 15 alunos, tá? Mas depois não deu certo, não. Parece que não queria aluno que não era graduado. Entendi. Tá certo? Para curso de extensão. Aí eu falei, Cássio, eu tô com uma turma e preciso de um espaço para dar aula, assim. Você tem aluno? Eu falei, tenho. Tem não? Tenho. Você me dá o espaço? Não, tem. Aí eu fui lá com 20 alunos, na primeira turma. Aí ele ficou com todas as vagas preenchidas. E aí eu toquei lá, não me lembro, tinha uns alunos que era meu assistente lá, meu monitor, então eles me ajudavam também. Então aí eu fui com esses alunos, e aí até lá, quando foi em 2002, 2003, por aí, não me lembro. Eu tocando um curso ou dois, depois veio a Patrícia. Ela veio do mestrado, ela foi ex-aluna, eu não me lembro direitinho o ano que ela formou, ela foi minha aluna, ela veio de Ribeirão Preto com o mestrado, e eu precisando de gente para me ajudar, porque eu sozinho, eu tocava com uma certa dificuldade. Ela veio e preencheu. Veio somar o time. E formou um time, uma dupla que está até hoje. Já veio formar a equipe, né, professor? Formou uma equipe boa. Nós dois como se diz, é o pedestal do curso, né? E hoje ela é mais do que eu, muitas vezes. Ela é minha chefe. Você entendeu? E aí, esse curso perdurou até o ano passado, né, Patrícia? Sim. Nunca ficou sem. Final do ano passado. Tá certo? E toca até hoje. Muito bem. Bom, já que o senhor mencionou a Patrícia aqui, Patrícia, agora fiz a pergunta ao professor, ele falou aí a história toda. Como que a odontologia entrou na sua vida, minha amiga? Então, é difícil isso, porque, né, tem que relembrar tudo, mas pelo que eu me lembro, quando eu estava escolhendo, né, minha profissão, eu queria fazer alguma coisa na área da saúde, porque eu queria cuidar das pessoas. E aí eu escolhi odontologia e tô aqui até hoje. Que bom. E assim, até foi interessante essa pergunta, porque essa questão de cuidar, né? Essa semana eu atendi uma paciente e eu finalizei o tratamento dela, e ela falou o seguinte para mim, falou, Patrícia, eu fiquei muito feliz com o tratamento, e porque eu me senti cuidada. E aí eu respondi para ela, falei, nossa, então eu fico muito feliz, porque o meu propósito é justamente esse, né? Passar isso para o paciente, passar o conforto e ele se sentir bem. Então, eu falei, nossa, eu tô atingindo a finalidade, né? É legal, porque você já começou, então, optou na área da saúde, porque você queria fazer, além de cuidar da condição bucal dos pacientes, né? Você queria, pelo que eu entendi, você queria ter um olhar como um todo, né? Promover um bem-estar, né? E gerar mais qualidade de vida
para o paciente. É. Eu acho que isso é extremamente importante. E no final das contas, né, melhorar a autoestima. Então, eu acho que o nosso De papel é extremamente importante, sabe, Sérgio? Assim, cada dia mais. E eu fico feliz por isso, da gente, né, ter essas condições de promover isso, né? Patrícia, e assim, na área de vocês, é notório, né? Porque muitas vezes, se o paciente chega até um periodontista, me corrijam se eu estiver errado, por favor, Sim, né? claro. Minha área é a bucomaxilo, mas pelo que eu consigo observar na rotina de vocês, o paciente ele já chega com uma doença periodontal estabelecida, na maioria das vezes. Sim. É raro aquele que não tem nada e Uhum. busca uma orientação. Então, ele já chega com um nível de ansiedade no seu consultório. Ele não Com sabe qual é o certeza. diagnóstico que você vai fazer, se vai precisar de cirurgia, se vai ser mesmo orientação, Você vai perder dentes. se vai perder dentes, porque ali pode ter uma condição de, de hábito, né? Ali, às vezes, por uma questão social, não teve condição de tratar antes, sabia que tinha um problema, mas ele trabalha com uma angústia, sabendo que tem um problema na boca, mas não pode tratar naquele momento. E aí, a maneira como você recebe o paciente, você tem um olhar para interpretar, seleciona muito bem as palavras na hora de falar para não ofender, Sim. porque às vezes a ofensa ali pode causar um sentimento de repulsa, o paciente não abraça o tratamento como Sim, tem com que ser, certeza. né? Isso faz toda a diferença. Isso faz um diferencial muito grande, né? Isso Uhum. tira a frieza da profissão, não é uma profissão técnica, né? Aí já começa a ter uma profissão com mais acolhimento, com mais profundidade. É né? odontologia humanizada, né? É isso Tem esse mesmo. termo hoje É. e eu acho que tem tudo a ver com isso, né? E isso, com certeza, você leva para os alunos de vocês, né? Para quem passa, não só no Claro. consultório, mas em sala de aula também, né? Como lidar com os pacientes, né? Sim, a gente sempre fala isso, né, em aula, tanto eu quanto o professor Buzo, porque isso é fundamental, né, Sérgio? E nós somos responsáveis, nós, professores, somos responsáveis de orientar os nossos alunos também em relação a isso. Porque o aluno, às vezes, ele vem muito, claro que é extremamente importante, vem muito procurando a técnica, né? Como eu faço, mas é muito além da técnica, né? Porque a técnica, queira ou não, a gente lê um artigo, a gente lê no livro, né, professor? Fala o Assiste na passo a aula, passo, né? tem o professor do lado ali, 2, 3 vezes que fizer, bem dizer, ele já consegue fazer sozinho, né? Mas a sensibilidade de deparar com um paciente mais fragilizado ou mais endurecido Sim, é com o tempo que vem, exatamente. né? No dia a dia, É, né? é um treinamento É um também, treinamento. né? E se ninguém falar, às vezes esse profissional vai apanhar muito até perceber o quanto é importante ter essa parte, Sim, né? com certeza. Pois bem, então eu entendi muito. Quer falar, professor? Fica à Não, vontade. assim, é o seguinte, eu tenho um conceito comigo, eu acho, no meu ponto de vista, como periodontista e orientador, a periodontia, a disciplina de periodontia é a mais importante da odontologia. Por quê? Porque a periodontia estuda o suporte do dente e a proteção do dente. E o que causa as principais doenças que nós temos na boca é cárie e enfermidade periodontal. E ambas situações, ambas doenças, é causada pela placa dental ou placa bacteriana ou biofilme, pelas bactérias que se entornam entre um dente e o outro, entre a gengiva e o dente. Então, se eu tenho essas estruturas saudáveis, eu tenho saúde, tenho uma boa mastigação. Se isso daí sofre alguma alteração, vai causar um distúrbio na mastigação, no bem-estar de cada indivíduo. Então, todo clínico deve ter uma boa noção de periodontia. O que é placa bacteriana, o que ela causa, como inicia uma cárie, como inicia uma gengivite que levam uma periodontite e uma perda óssea a ponto de perder o dente, você entendeu? E ambas causadas por uma única causa, placa bacteriana.
microflora bacteriana. Agora, isso todo profissional tem que ver e tem que orientar, conscientizar seu paciente que esses problemas são tratáveis e pode ser evitado com uma simples orientação de higienização. Ensinar o paciente como deve usar a escova, quantas vezes, o tipo de escova, o manejo da escovação, quantas vezes escovar, quais os produtos usados, tá certo? Por quê? Porque é mais fácil manter a saúde do que tratar da doença. Com certeza. Então, dentro do meu consultório, eu trabalho 1º de abril, é dia da mentira, mas é verdade. Eu completo 52 anos de magistério e profissão. 52 anos, é meio século mais alguma coisa. E eu tenho paciente que me acompanha há 40 anos, 38, 40 anos, mantendo a saúde. Uma vez tratado, eu tenho revisões periódicas onde ele vai manter a saúde e não tratar da doença. Olha Isso aí. é um conceito de profissão que eu tenho. É a eficiência Então, na prática. É prática. Agora, o cirurgião dentista deve levar esses conceitos. Então, a nossa intenção no nosso curso é passar essa mensagem para os nossos alunos, aquele que quer aprender e quer levar a nossa mensagem. Então, ele, além de tratar da doença, ele deve ter um sistema de manutenção da saúde, porque aí ele vai ter a boca sempre saudável. E nunca se esquecendo que a doença periodontal e a cárie dental é causada pela bactéria que nós temos na boca. Todo mundo tem. Com certeza. Tá certo? Agora, ele também deve conhecer. A gengiva inflama mais rápido ou menos rápido em determinadas pessoas, dependendo do sistema imunológico que ele tem. O dente tem mais cárie ou menos cárie, dependendo da mineralização do dente que ele tem. Agora, o profissional, o clínico geral, o dentista de modo geral, deve passar essas informações para o seu paciente. De que maneira? Obedecendo, ele sangra a gengiva, ele está mexendo, está sangrando, não está? Agora, todo dentista deve orientar seu paciente sobre o controle da placa bacteriana. Isso no nosso curso, a gente tenta levar essa mensagem para os nossos alunos, que vai formar, para ele passar isso para os seus alunos. E aí eu tenho um carinho muito grande de tentar passar isso para os alunos. Por quê? Porque eu aprendi com alguém. Essas pessoas que me passaram isso, me ensinaram muito, me fez profissional. Então, se eu levar essa mensagem, passar essa mensagem para os meus alunos, aqueles que querem ouvir a minha palavra, os meus ensinamentos, que leve e faça uma profissão melhorada para os seus pacientes. Essa que é a intenção. Quer falar também? Pegando um gancho aqui com o Dr. Buzzi, o professor Buzzi. Fiquem à vontade, pessoal. Eu falo muito para os alunos o seguinte, que a periodontia é para todos, o nosso curso. Né? Qualquer trabalho que a gente vai fazer na boca, a gente precisa do periodonto. É a base de tudo. Por isso que na faculdade começa lá na clínica pela periodontia. Porque é igual, eu associo muito à fundação de uma casa. Né? Tudo que você vai construir para cima, qualquer projeto, a fundação precisa ser uma fundação sólida, uma fundação boa. Com certeza. Bem feita, né? Falo E isso, na Patrícia. boca, a mesma coisa. Né? Você vai fazer uma ortodontia em cima de um periodonto com problema? Não vai dar certo. Vai fazer uma reabilitação, né, facetas, em cima de dentes com problemas periodontais? Também o profissional vai fracassar. Então, em todas as especialidades, na cirurgia, na implantodontia, né? Então, a periodontia, ela tá ligada a tudo, né? E o nosso curso aborda isso, aborda todos esses procedimentos, desde a doença até procedimentos estéticos, né? Hoje, né, essa questão da estética tão importante, quando você avalia o paciente, a primeira coisa que você precisa olhar é a estética branca, mas a estética rosa. Se você olhar só o dente, também não vai dar certo. Então, às vezes, você precisa de um aumento de coroa estético, que depende da periodontia, né? Então, tá tudo relacionado. É tão completo
Uhum. Então, simples e complexo ao mesmo tempo, parece até Uhum. estranho falar, né? Porque, assim, igual o professor Buzo falou, a gente tem que ter os cuidados mais simples, mais básicos, Sim. e ao mesmo tempo que a periodontia faz essa orientação, Uhum. e ao mesmo tempo ela trabalha na parte mais complexa também, o né? tratamento da doença. Que é o tratamento da doença. E vamos falar assim, isso nós estamos falando em termos de patologia, né? Porque se a gente for falar agora na parte estética, que é o que Nossa. quando fala estética, parece que os olhinhos de todo mundo brilham, né? Sim. Então, você dá importância para a estética gengival, você vê que uma coisa complementa a outra, né? Os pacientes todos aí usando a indicação agora das lentes de contato, das facetas, né? Das próteses sobre implantes. Se não tiver um periodonto adequado, saudável, aquela prótese ali vai estar com os dias contados, Sim. né? Uhum. Vai ter uma coroa bonita, mas em volta vai ter uma gengiva mais avermelhada, mais inchada, mais... Com certeza. Não se adapta. Né? Isso que o olho consegue... O que o olho consegue mostrar, tirando a parte sensitiva, que é o odor, o paladar alterado, Sim. de quando tem um sistema alterado, né, Patrícia? São vários fatores envolvidos, né? Como você falou. Uhum. Então, por isso que é muito importante o profissional ele ter esse conhecimento em periodontia. O profissional que tem conhecimento em periodontia, ele é diferenciado. Com certeza, ele vai ter mais sucesso em todos os procedimentos odontológicos que ele fizer. Uhum. Ele tem uma visão, né, do todo e de toda a estrutura e sustentação dos dentes. De fato. A pério está presente em todas as especialidades da odonto. Todas elas. Em todas elas. É o suporte e a proteção. Tecido mole e tecido duro. É o periodontista que zela. Isso mesmo. Professor, e assim, até o momento, no nosso papo aqui, ficou muito nítido o carinho que você tem em ensinar, o carinho que você tem de ter o aluno ali por perto e passar todo o seu conhecimento. Qual foi o momento da graduação que o senhor conseguiu identificar a Patrícia como a sua pupila? Na verdade, foi por acaso. Pelo seguinte, eu estava dando curso lá na época do Cássio, ela estava chegando de Ribeirão Preto com um mestrado. Você fez graduação em Ribeirão, Patrícia? Não, eu graduação ela foi aluna. Foi aqui, eu né? fiz o UFO e depois eu fiz a especialização na BO. Uhum. E depois, aí eu mudei para Ribeirão, porque eu fiz um mestrado na USP de Ribeirão, em periodontia. E aí depois eu retornei para Uberlândia. E assim que ela chegou em Uberlândia, ela foi lá na BO com aquele rapaz que morreu lá, que era o Ailton Amado. Doutor Ailton. Aí o Ailton Amado falou assim, a Patrícia está chegando aqui, tal. E ela tinha sido aluna. Uhum. E o meu consultório era... nós éramos vizinhos. Meu consultório era perto da casa do pai dela. Pertinho. Ela, de vez em quando, de vez em sempre, ela ia no meu consultório. Ela chegando, eu acho que ela veio... Em boa hora. Nossa, né? Excelente hora. Encaixou. Tanto é que encaixou certinho. Do jeito que chegou, falou, nossa, o lugar tá aqui, pronto, acabou e continua junto. Até hoje. Graças a Deus, não tem... Foi muito tem bom. que agradecer. Tá porque certo? depois que a gente, né, muda e a gente acaba perdendo um pouco o contato, né? E eu fiquei muito feliz e agradecida e agradeço novamente, professor Buzo. Vou serei eternamente grata, porque eu tive um acolhimento muito grande do professor Buzo quando eu cheguei e da BO também. Né? A BO também é uma instituição que acolhe muito os profissionais e sempre falo para os meus alunos dar preferência para a BO, porque é uma instituição muito acolhedora, que tem excelentes profissionais, e eu fiquei muito feliz, né, de ter essa oportunidade, e agarrei a oportunidade de estar lá até hoje. E desde essa época, desde quando eu cheguei lá, na época do Cássio lá,
nunca faltou, nunca tivemos um ano sem turma. Todos, só parou para aquela época, acho que daquele projeto. Teve uma época de transição, né? Isso. Não, que da doença lá que Da pandemia. da pandemia. Aí não teve É. curso, não teve É, nada. e parou tudo. Aí parou tudo. Aí não teve 2020, como. Não deu 2021. continuidade. Acabou, abriu, nunca ficamos sem curso, sem aluno. Graças Nunca, a Deus. Nunca. O senhor comentando aí agora, mas a Patrícia estava presente na época, né? Mas assim, o senhor é uma peça essencial para a ABO, né, professor Buzo? Porque além dos seus conhecimentos sobre a periodontia, mas o senhor teve presenças marcantes nas diretorias, né? Nos conselhos, né? Sempre ali ajudando a tomar decisões perante a instituição, apoiando muito, apoiando até financeiramente a ABO, o senhor apoiou. Aqui lá Né? foi uma Isso aí, situação. isso eu fui testemunha viva, porque foi uma época que eu estava ali entrando ali no ramo da diretoria, depois fui eleito presidente, mas antes disso eu presenciei o senhor fazendo aporte importante para a ABO não fechar, Exato. arcar com seus compromissos. O senhor confiou na instituição, falando assim, não, a ABO vai sair da fase nebulosa e depois eu vou reaver isso de uma maneira... Então, isso é um crédito importante, né? E isso deu para nós, na época, eu lembro muito bem, um senso de responsabilidade de todo mundo ali. Nossa, o professor Buzo colocou o dinheiro dele aqui na BO e todo mundo aqui, vamos fazer por onde? E isso deu um gás em todo mundo, né? Que ajudou Na época a foi uma constituir, oportunidade, que tava uma situação, porque na época eu lembro que eu estava dando os cursos lá, estava complicado, e uns funcionários lá iam entrar com um processo contra. Sim. E aí entrar com um processo, eu falei, não. E eu estava com essa reserva lá, e na verdade era para eu comprar gado, mas depois eu falei, não posso comprar gado. Não porque acredito. Aí eu falei, Eu teria comprado gado. Eu também. não, mas eu não podia ter o gado, porque eu estava mais ou menos. Eu tinha que vender para repor, alguma coisa assim, você entendeu? Coração Eu estava com ele enorme. parado, falei, bom, até chegar lá vai dar mais ou menos certo, vai coincidir. E aí eu fiz e deu certo, que hoje a nossa BO, ela Hoje é uma... E outra, eu tenho um conceito comigo. Eu, quando me levanto, eu agradeço a Deus de tudo, da noite, do dia passado, da noite, e eu, todo dia, a hora que eu seja útil para o meu semelhante. De que maneira? Da melhor maneira que ele acredita, que Deus me deu o poder de ser. Ou com o ensino, ou com o meu trabalho, com a minha profissão, que eu seja útil para o meu semelhante. E assim eu entrego o meu dia para Deus e eu faço isso todo dia. Muito bem. Para o meu aluno, para o meu paciente. Então eu olho com o meu paciente com carinho. Se ele tem uma enfermidade, se Deus me confiou uma profissão para que ele possa ajudar o meu semelhante, então eu faço da melhor maneira possível para ele. E lá, todos os meus pacientes, graças a Deus, eu tenho me dado muito bem com eles e tento fazer da melhor maneira possível dentro do meu conceito profissional. Porque a gente procura ser bom, mas sempre tentando melhorar um pouquinho mais, né? É isso Sem mesmo, intenção. professor. Mas com certeza, às vezes a gente, com as atitudes que às vezes o senhor julga que é normal, que é da rotina do senhor, que o senhor às vezes nem faz tanto esforço em realizar, serve de bons exemplos para aquelas gerações mais novas, né, que estão vindo, que é questão moral, questão ética, questão de ajudar o próximo. Isso é um exemplo Sim. enorme para aquele que às vezes não tem, como é que eu vou falar? Não tem a iniciativa, né, de praticar. E aí isso é um insight na vida de qualquer um que está na sua volta, né? Quando a gente consegue perceber isso. Eu nunca, graças a Deus, eu vivo do meu trabalho, da minha profissão, mas eu nunca botei o dinheiro na frente. Se a pessoa vai me dar o cano, ela vai me dar o cano.
Se ela usar dessa intenção, ela vai me dar, porque eu vou confiar. É, Eu confio nas pessoas. Se ela me provar o contrário, assim é o nosso curso lá. A gente coloca, eu tanto a Patrícia, nós colocamos à disposição para passar para eles aquilo que nós achamos que é o melhor para eles ter uma vida melhorada. Agora, eles aceitam dentro do limite deles. Se quiser aceitar, tá aí. Se não quiser aceitar também, cada um vai seguir seu rumo. Muito bem. Professor, e fazendo o gancho com os bons exemplos que o senhor leva para as pessoas que estão ao seu redor, temos aí 2 profissionais que seguiram a sua vocação, que são os seus 2 filhos, o Dr. Jefferson, que hoje é diretor, CEO da clínica de imagem, da Cedro, e o nosso amigo Fran Thiago, também que está aí clinicando, agarrado no chifre do boi, desempenhando um ótimo trabalho aí para todos. Como foi levar os filhos para a profissão? Não, aí acho que cada um pegou seu. Na verdade, com o Jefferson, ele queria fazer veterinário, mexer na fazenda, alguma coisa assim. E depois ele viu, um técnico faz o que o veterinário faz. Então aí ele desistiu, passou em primeiro lugar na veterinária, depois ele desistiu, fechou a matrícula e falou, você não vai, você vai lá e fecha a matrícula. Porque você pode. Aí ele prestou para odontologia, falou, não, vou ser dentista. E aí ele fez odontologia, passou também, muito bem classificado, e eu falei, bom, aqui fica a seu critério. E ele começou a trabalhar, ser periodontista junto comigo. Depois, o Durigueto, que era dono da Cedro, ia fechar a clínica de radiologia. Ele falou, papai, eu recebi essa oferta lá, tá? Se eu não comprar, se eu não tocar lá, eu vou fechar a clínica. Falei, meu filho, a porta aqui está sempre aberta. Agora lá é uma porta que está abrindo. Entra lá dentro, regaça as mangas e vê o que é. E eu, como eu fui meu radiologista toda a vida, fui eu que tirava minhas radiografias, então eu fiz curso em Ribeirão Preto sobre a radiologia, tirar essas antigamente, né? Tempo de fixação, revelação, tudo. Então eu tinha um pouquinho, eu gostava das minhas radiografias. E eu percebia que aonde que estava oferecendo para ele, estava com os defeitos lá, fácil de ser resolvido. Aí eu falei, meu filho, olha o tempo de fixação, na época lá, revelação, fixação, tempo de radiação. Ou seja, tudo. Já passou a dica para ele, né? né? Falei, ó, alguma coisa lá não está indo bem. Aí a gente tirava essa radiografia e então eu fui corrigindo alguma coisinha dele lá, falei, agora eu sei que tem que enfrentar aí. Graças a Deus foi muito... Tá muito bem, muito graças bom. A Deus. Hoje ele dá curso lá também de imagem, alguma coisa assim. E o Fran Thiago foi por acaso, ele prestou o vestibular também para odontologia, tem a clínica dele. Então tá tudo muito bem, mas tem um fato muito interessante que eu sempre comento. Quando eu dava aula na UFO, professor Buzo, fala minha nora, o que você quer? Professor Buzo, fala minha nora. Brincadeira. Ué, professor, o senhor tem filho bonito? Falei, tem, a cara do pai. E por coincidência, minhas 2 noras foram 2 ex-alunas. Então, na verdade, o senhor estava profetizando, então, já. Sei né? lá, brincando, né? Então, o senhor que escolheu, então, as esposas Não, eu não escolhi, filhos, né? mas eu brincava. Então, quantos anos? Fala, toda a vida foram minhas noras. Né? 2 delas foram minhas noras, realmente. Coisa e graças boa. a Deus Legal. são excelentes noras, que eu tenho muito vendo? carinho. Coisa boa. E ex-alunas. Então, E hoje é uma equipe, né, de dentista lá, família, mas cada um tem sua vida. tem sua própria. área, né? Eu não esqueço o Fran Thiago falar uma vez, falou, papai, eu não quero ser o filho do Buzo, eu quero ser o Fran Thiago. Quem é o Fran Thiago? Ele é filho do Buzo. Você entendeu? Entendi. Então, ele quer ser ele, não Certíssimo. pegar eu queria ser ele, não filho do Buzo. Porque Isso eu é muito dei aula importante. toda a vida até com hoje, né? certeza. Criou o caminho dele, Ele né? criou o Mas espaço sempre dele. com a mentoria do senhor, né?
já aí a por gente, perto, né? Sempre orientando, isso aí sempre a gente dando um palpite fundamental. de pai, né? É. Eu não sei se foi toda a vida bom ou não, mas a gente tentava acertar, né? É isso aí. Não, com certeza o senhor e a Melinha também, segurando ali, ó. Ah, eu tenho que segurar as O pontas, Rojão também, né? né? Ixi, graças a Deus. A Melinha foi minha professora de catequese. Ó, gracinha. É. Ela, Eu tenho um ela, carinho ela muito gosta grande por dessa ela, área. viu? Um beijo E- pra Melinha. Tá, obrigado. Eu falo com ela. Ah, ela foi sua professora de catequese. Foi minha professora, ela que. E Ela ela é é calígrafa responsável. também. Você vê ela escrever convite de casamento lá, o quartinho dela Eu escrever sei. cheio de. É. Até hoje, né, professor? Até hoje ela. Nossa senhora, eu tenho tantos letra convites dela é pra muito entregar, bonita. tantos convites. Fica Meu lindo, casamento né? fulano. E cada um tem um talento, né? Você vê ela escrever as letras assim, ó. Nem tira assim, ó, letra por letra assim, você olha, você pode passar 1 milímetro lá que você não vê diferença. É. É a qualidade dela, né? É difícil de ver hoje em dia, né? É. A minha letra é horrível. Não, A minha dela letra, eu Bom, ela escreve era bonita até a 4ª série, 5ª série. Depois começou a ficar feia. Não, tanto é que ela é calígrafa, do tanto de convite, de casamento, de aniversário, de 15 anos. Lá em casa é cheio de caixa. Hoje mesmo eu entreguei um tanto lá para onde é que escreve, que faz convite. Que legal, né? Os Deve envelopes ser muito lá. difícil, né? Eu fico imaginando. É uma Pensa. Não consigo nem tipografia. pensar como que faz. Essas letras Não, cursivas são ela é bonitas. caprichosa para isso. Nossa, tem um talento. Muito bem. Família de talentos. Patrícia, agora me fala um pouco aqui a sua rotina. Como que você está atualmente colocando o curso de Pério e me fala com a sua rotina de consultório. O curso de Pério exige quanto tempo de vocês? Ele é uma vez por mês? Ele é de que dia da semana até qual dia da semana? Junto com isso tudo, com um monte de coisa que você faz, como que você coloca a parte acadêmica na rotina? É um pouquinho puxado, né? Porque até o ano passado eu dava aula. Não, ano passado. Gente, o tempo tá passando muito rápido. Muito. Até final de 2024, eu dava aula numa instituição, né? Uhum. Dava aula para alunos de graduação. Aí era mais corrido. Depois que eu saí dessa instituição, ficou mais fácil, ficou um pouco mais tranquilo. Mas a gente vai acumulando tanta coisa, vai buscando outras coisas, né? E acaba que a correria sempre está existindo. Porque o trabalho de lecionar não é só dentro de sala de aula, né, Patrícia? Não. Você tá em casa, tá na clínica, no consultório ali, entre um paciente e outro, tem que buscar um conteúdo, Claro, tem que atualizar uma aula, sempre. né? Tem que correr atrás de um professor para fazer a grade curricular dessa moçada. Nossa, é uma loucura. Eles não sabem como que é os bastidores, não, né? Fala pra nós aí, é isso que eu quero escutar. Chega lá, tá tudo prontinho, né? Fala pra gente. Então, mas aí o curso de periodontia, ele é uma vez por mês. Geralmente nós fazemos sexta e sábado, ou algumas turmas preferem o dia todo, sexta, manhã, tarde e noite. E isso é variável, né? Uhum. Tem turmas que nós fazemos um dia, manhã, tarde e noite, e outras turmas em 2 dias, Tá. certo? O curso, o planejamento do curso ele é bem complexo, porque a gente envolve outros professores, né? Eu ministro aulas, o Buzo também, mas nós temos outros professores Se você quiser falar quais são as abordagens desses professores, o que eles trazem para o curso, fica à vontade. Nós temos outras abordagens de disciplinas complementares, como implantodontia, endodontia, que a gente faz dentística, que a gente faz um complemento no curso, certo? Ótimo. E como que é o planejamento do curso, né? Nós entramos com teoria, mas a gente preconiza muito a clínica, porque eu e o professor Buzo, a gente chegou numa conclusão que se o aluno ele não treinar na boca do paciente, principalmente periodontia, que é diferente, né? Ali a gente está mexendo
com gengiva, é uma coisa muito delicada. Então, o aluno, ele tem uma curva de aprendizagem. Então, ele não chega já conseguindo, a não ser aquele que já tem experiência cirúrgica, né? Eu estou falando do aluno que está começando na periodontia. Ele tem uma dificuldade de manusear ali o bisturi. Então, a gente entra com teoria e sempre com clínica, para esse aluno ir treinando. É claro que aquele aluno que já chega com uma experiência cirúrgica, ele já começa também a fazer vários procedimentos, né? Esse balizamento, essa calibração do aluno, vocês já conseguem fazer logo nas primeiras clínicas, né? Isso, a gente já faz um balizamento, inclusive o aluno, a gente entrevista o aluno, e o aluno vai falar para a gente qual é a expectativa dele. Tem aluno que entra já com o intuito de fazer mais cirurgias mucogengivais, enxertos, aumento de coroa estética, porque ele já tem uma experiência lá atrás, certo? Mas já tem aluno que não. E aí a gente precisa fazer esse balizamento para correr o curso da melhor forma possível, entendeu? Entendi. Pardon, Gracinha. Pode. A preocupação nossa é o seguinte, é colocar o paciente de acordo com o grau de dificuldade que o aluno tem. Por exemplo, aquele que está iniciando realmente, você não vai jogar direto numa cirurgia. Então, ele tem que passar pelos primeiros passos até chegar lá. Mas o ideal é esse aluno que não entra com todo assim, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma prática, pelo menos ele fazer uma cirurgia em cada área, assim, cada área, por exemplo, cirurgia retário, depois cirurgia mucogengival, enxerto, estética, ele termina fazendo pelo menos uma de cada. Não é isso, Patrícia? Sim. Pelo menos porque aí ele tem uma noção. Agora, ele tem uma ideia de que ele aprendeu, de como ele fez, e o aprimoramento dele vai ser o dia a dia no seu próprio consultório. Ele que tem que fazer a sua autoavaliação. Porque onde que eu posso melhorar, onde é que eu não posso, onde é que eu errei, onde é que eu errei menos, onde é que eu acertei menos. Cada aluno tem uma experiência e uma rotina diferente. Então Né? ele vai se fazer. Às vezes ele está num lugar que tem uma demanda muito grande de cirurgia estética. Às vezes, ou ao contrário, ele está num lugar onde tem uma demanda de muita cirurgia corretiva ali, então né? De reabilitação. Ele que vai formatar o seu Então é como se você personalizasse o treinamento dele. Exatamente. Aí né? ele vai escolher aonde que a demanda dele exigir mais, ele tem que pender para aquilo. Porque demanda vai ter sempre, né, professor? A BO tem esse privilégio hoje em dia, graças a Deus. A gente tem uma demanda de pacientes que consegue abraçar, comportar. Atender a todos os cursos. Atender os cursos, né? O forte do nosso curso é essa parte clínica mesmo, porque nós temos muitas clínicas, então, e muitos pacientes, não falta paciente, nunca faltou paciente. Então, que é uma preocupação importante para o aluno que está querendo integrar. Nossa, mas será que lá vai ter paciente? Que tipo de paciente que aparece por lá, né? Porque... Não falta paciente, nunca faltou, graças a Deus. Então, o aluno aprende mesmo. Nós temos também as aulas com prática em hands-on, que é no modelinho, e para o aluno treinar antes as técnicas, as incisões, antes de ir para a boca do paciente. E também em mandíbula de porco. E a gente faz esse treinamento, mas é claro que quando vai para a boca é diferente, né? Então, existem muitos cursos que não tem a parte com o paciente, né? E nós sabemos que isso é muito importante. Isso é muito importante, com certeza. Bom, eu tô gostando da história de vocês, viu? Vocês fazem uma bela equipe, viu? Graças a Deus. Que bom, né? Que bom. Agora, hoje ela é a minha chefa. O presidente tem que gostar, né? Em falar nisso, nosso presidente falou que vinha. Vou puxar a orelha dele, viu? Pois é. Tá na apresentação de TCC. A advogada dele veio.
Doutor Everton, um abraço pro senhor, viu? Nosso presidente João de Barro. Ele gosta de construir. Bom demais. Aquele ali veio para ficar, né? Ele é bom. Pessoal, me fala uma coisa. Aqui, agora nós estamos já entrando quase que no nosso terço final do nosso bate-papo, né? E qual é a mensagem que... Aí cada um vai ter seu momento de responder. A mensagem que você, ao longo de toda a trajetória que vocês já percorreram, né? Você, Patrícia, uma geração mais nova, e o professor Buzo, com uma geração mais experiente, ao longo desses anos como cirurgiões dentistas, o que vocês observaram nas clínicas, que vocês aprenderam como seres humanos, né? E o que vocês gostariam de falar desse aprendizado para aquela geração que está ali na graduação, às vezes o aluno de graduação que está nos assistindo ou que está terminando o seu curso de graduação, que a gente sabe que é uma fase sensível, a cabecinha deles ainda não está sedimentada, eles estão perdidos, não sabem se faz pério, ou se faz dentística, ou se vai trabalhar numa clínica popular primeiro, ou se faz um curso de atualização primeiro, ou de especialização, ou seja, eles estão perdidos. Qual é a experiência que vocês têm para aqueles novos profissionais que estão chegando? Quer que eu fale primeiro? Pergunta difícil, hein, Sérgio? E, gente, ampla, né? É. Dá vontade de falar um monte de coisa. Fique à vontade, minha amiga. Vou tentar resumir. Eu acho, assim, que primeira coisa, conter a ansiedade, né? Eu vejo que os alunos da graduação, eles ficam muito ansiosos em fazer o lá da frente, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho outras especialidades, mas eu vou dar o exemplo da periodontia. O aluno está aqui, mas ele já quer fazer uma cirurgia, um enxerto gengival livre, né? Então, ele fica nessa ansiedade, sendo que tem outras coisas mais importantes e que faz parte da etapa de aprendizagem dele, que ele precisa, né? Então, nunca menosprezar o básico, porque é do básico que você vai subindo de degrau a degrau, porque se você pula, você vai cair, né? Vou jogar para nossa periodontia. O diagnóstico periodontal é uma das principais dificuldades que nós temos aqui, que eu vejo que muitos profissionais não fazem diagnóstico periodontal, que você aprende lá na graduação, né? Que é com uma sonda periodontal, não é nem com radiografia, é uma sondagem. Então, eu acho que valorizar o básico é essencial, conter a ansiedade, né? E caminhar passo a passo com tranquilidade para chegar onde você quer. Eu acho que isso aí é o melhor caminho. E sempre confiar em você. Confie em você mais do que em qualquer outra pessoa. Muito bem. Eu acho que é por aí. Muito bem. Deixa eu só te falar. Olha só. Desde quando eu estava na universidade, eu dava aula de periodontia na dentística e na prótese. Eu dava as aulas de periodontia nesses cursos. Quando eu ia dar a primeira aula, por exemplo, qualquer um desses cursos, dentístico de prótese, eu perguntava, vocês são clínicos? São clínicos. Quantas sondas milimetradas vocês têm dentro do conjunto de instrumental de vocês? Eu tenho uma. Nunca vi um que tinha 2 sondas milimetradas. Ou seja, eu falei, olha só, essa pergunta é pertinente. Vocês são clínicos e só olha se tem cárie ou não. É responsabilidade do profissional cirurgião dentista avaliar as doenças principais da boca, cárie e enfermidade periodontal. Agora, se você examina 2 ou 3 pacientes por dia
no seu consultório, você tem uma sonda milimetrada só, essa sonda só tem uma, você está fazendo avaliação periodontal nesse indivíduo, tal. Então, isso desde quando eu dava aula lá na UFO, os pacientes, os profissionais não têm sonda milimetrada. E todo exame clínico, toda a vida meu joguinho de exame tem uma sonda clínica e uma sonda periodontal. Porque eu tenho que examinar, dar uma volta de 360 graus no dente, olhando cárie e se tem uma inflamação de gengiva ou não. Eu acho que qualquer clínico tem que ter esse conceito. Tem que levar essa atitude para o seu paciente. Porque senão ele passa por cima de uma situação que é a responsabilidade dele. Ele não precisa se tratar, mas ele pelo menos orientar. Você está com esse problema e você procura um especialista nessa e nessa área. Então, eu acho que o clínico deve ter um conceito abrangente da cárie e da enfermidade periodontal. O recém-formado que está começando agora, ele tem que levar esse conceito, que ele é responsável pela saúde bucal do indivíduo. Ele vai tratar de todas as doenças? Não, mas ele deve, pelo menos, avaliar se ele tem ou não e orientar o seu paciente. Muito bem. É um conceito. O que os cirurgiões dentistas aprendem na graduação, eles aprendem ali a fazer a sondagem milimetrada, fazer um odontograma, né? É difícil de ver depois que eles se formam, ele continuar a fazer o odontograma, ele fazer toda a parte, né? Registrar o que ele viu pela primeira vez. Eu acho que essa parte do diagnóstico, porque como a gente atende pacientes, eu atendo em consultório, né? O professor Bus também. Então, a gente percebe muito isso acontecendo. Muitos pacientes chegam, a conversa é essa. Não sei se você já escutou isso, Sérgio. Doutora, um dentista me encaminhou e esse dentista fez o diagnóstico. Que tem doença periodontal, eu tô falando da doença, que tem doença periodontal. Me encaminhou, disse que eu tô com problema periodontal, tal. Aí, os pacientes falam assim para mim, mas eu vou no dentista de 6 em 6 meses. Nunca ninguém me falou nada. E às vezes o paciente chega perdendo dentes já. A doença periodontal, ela é silenciosa. Ela é diferente da cárie. Cárie, você tá com uma cárie, quando ela tá aumentando ali, coloca uma água, já dói, né? Aí o paciente procura um profissional. Agora, a doença periodontal, não, ela é silenciosa. Quando acontecem os sintomas reais, assim, mais evidentes, muitas vezes o dente já está perdido. Então, o paciente, quando ele fala isso, que eu vou no dentista de 6 em 6 meses, nunca ninguém me falou nada, o que a gente pensa? Não teve diagnóstico. Não teve um acompanhamento correto. Porque a doença periodontal não é assim de um dia para o outro, né? A gente sabe que leva um tempo para acontecer. Muito. Olha, eu já tive, faço periodontia há muitos anos, então toda a vida foi isso. Eu já tive paciente no meu consultório que ele chegou lá para tirar o aparelho ortodôntico. Eu falei, a hora que você tirar o aparelho ortodôntico, você vai para a dentadura. Por quê? Porque ele fez uma movimentação ortodôntica numa periodontia avançada. Olha, não pode. Não pode. E eu não estou criticando nenhum ortodontista, mas isso apareceu, não foi nenhuma nem duas vezes no consultório, não. Essa que eu falei, a hora que você tirar o aparelho, você vai para a dentadura. Ou mexer com o implante. Porque ele fez movimentação ortodôntica, uma periodontia avançada, que não tinha nem lógica fazer aquilo. Os tecidos de suporte não estavam preparados. Não aguentam a força, né? Não tá. Agora, qual foi a intenção disso daí? O que veio por exemplo, eu nunca coloquei o dinheiro na frente do meu trabalho. Será que ele pensou só nele, como profissional? E o paciente? Onde ficou? E o conceito profissional que ele tem? A consideração com o seu paciente. Infelizmente aconteceu. Você entendeu? Eu acho que não pode acontecer em nenhuma especialidade.
Não mesmo, professor. Não Então, pode, não pode. essa mensagem é importantíssima, né, para todos Eu acho que o que conceito, estão nos a assistindo. consideração com o paciente é acima de qualquer. Primeiro, que ele é um ser humano, é um semelhante. E eu sou um profissional. Eu tenho que respeitar, eu tenho que considerar ele como meu semelhante e como meu próximo. É. E isso é um alerta para os pacientes, né, saberem procurar em lugares idôneos, né, lugares que pessoas que têm um certo respaldo já, né, de conhecimento, cuidado, né? um cuidado, né, a pesquisa hoje é muito importante também para o paciente saber qual é o doutor que ele está procurando. Uhum, com certeza. Né? Então, a gente sabe que tem uma pressão hoje em dia de certas empresas, isso não é preconceito, mas isso é mais um chamado de que tem o cirurgião dentista como um funcionário e aquele funcionário tem que gerar resultados. E aquele funcionário trabalha sob pressão. E aquilo ali, é lógico que é responsabilidade do profissional? É responsabilidade do profissional, mas é uma pressão que gera em torno que faz com que ele coloque o dinheiro na frente, né, professor? Igual o senhor falou. E esqueça de respeitar a fisiologia do paciente. E respeitar a fisiologia do paciente é tempo. Tempo. É tempo. O organismo, às vezes, precisa de tempo para cicatrizar determinado tipo de tecido para que a gente dê o passo seguinte no tratamento dele. Com certeza. Né? Então, assim, que faça o tratamento periodontal correto, que respeite o tempo de cicatrização daqueles tecidos, que respeite a formação óssea, sedimento ósseo, que possa ir para um outro passo que exija um pouco mais de movimentação, de E tracionamento. acompanhar o pós-operatório. Tem que acompanhar o pós-operatório. Não é fazer, largar, daqui. Se tiver qualquer problema, você me procura. Não é assim. Eu só mexo com periodontia, só com cirurgia, então eu acompanho direitinho. Eu só entrego, dou alta, olha e falo, agora está dentro dos limites que eu quero. Então, Isso tá. mesmo. Eu O não pós-operatório é tão importante quanto o ato cirúrgico. Sim, com certeza. discuto. Lógico. Né? Tem, nossa. Isso dá um corte. Verdade. Mas o pós-operatório, é isso aí eu aprendi com meu pai. A gente faz extrações de... Vou dar um exemplo, né? A cirurgia de terceiros molares a gente faz hoje. No dia seguinte, o paciente vai no consultório. Então é um pós-operatório imediato. No pós-operatório imediato, a gente já consegue identificar se o paciente, primeiramente, tirar as dúvidas que teve de um dia para o outro. Que ele vem cheio de dúvidas. Por mais que nós explicamos tudo como tem que ser, o que pode ocorrer, o que não pode, mas ele vem com outras dúvidas. Os primeiros minutos na cadeira do consultório que ele vem, ele é um bate-papo. Então, ele encaixa aquela necessidade na rotina dele e vê coisas que a gente não conversou antes. Então, já tira ali um monte de dúvida que está na cabeça que ele está preocupado. Então, ali a gente já sana algumas preocupações. Aí, quando o paciente abre a boca, que a gente vê a condição de pós-operatório imediato, a gente consegue ver estabilidade dos pontos, a gente consegue ver presença de coágulo, o tamanho do edema, se é um edema natural ou se é um edema normal, né? Sim. E ali a gente consegue, às vezes, complementar uma medicação ou passar um outro tipo de orientação de higienização para aquela necessidade. Isso aí, gente, não tem preço no seu período de cicatrização. E o paciente merece essa atenção. Ele merece. Independente ele de Faz toda a que tipo de diferença. paciente que seja. Isso. E aí, complementando, professor, tem esse pós-operatório imediato. Pula 1 dia, 2 dias, volta de novo no consultório. Observa novamente higienização, se tem algum resíduo alimentar, estabilidade dos pontos. Às vezes, no 4º dia, a gente já está removendo pontos. Por quê? Porque manteve uma condição propícia para cicatrização, aquele tecido já está pedindo para tirar o ponto, que o ponto já está agindo como corpo estranho. Já tá atrapalhando, Não é? né? Você já viu isso? Já demais. Então, assim, na faculdade, a gente tem aquela rotina de faculdade, tudo é ponto com 7 dias. Que É. 7 dias, né? Então... esses cuidados aí, quando eu falo em pós-operatório, eu sou apaixonado. Porque a gente sempre teve... É o zelo pro paciente. Sempre teve esse zelo mesmo. E agora, a minha esposa agora tratando agora de
de feridas pós-operatórias, né? E Ah, vem aí que a legal. regenerativa, né? A última tecnologia. Então aí agora que eu tô Aham. me aperfeiçoando mesmo, porque eu tô Que aprendendo bom. muito até dentro de casa agora Olha, sobre que pós-operatório. Mas é muito bom. Ô, pessoal, eu acho que a nossa mensagem foi passada, Perfeita, acho né? que a turma entendeu assim a essência da periodontia, conheceu um pouco mais sobre vocês, né? Que bom. Pessoas maravilhosas, pessoas muito boas, pessoas que compactuam com o que eu acho, com o que eu acho não, com o que eu sei que como tem que ser a nossa profissão, né? Não só a parte técnica, mas além da parte técnica. Vamos fazer sempre o que é possível pelos nossos pacientes, Com né? certeza. Além da profissão. Sim. E com isso a gente tem sempre alguém alguém, uma inspiração, uma força maior, seja ela religiosa, seja ela uma mentora, de um profissional que nos inspira. Na vida de vocês, assim, como que é Deus na profissão de vocês? Como que é a presença de Deus como referência? O que ele diferencia? O que ele agrega? Pra mim, eu sou até suspeita de falar. Pra mim, Deus é tudo. Tudo, assim, não só na profissão, na minha vida. Então, eu sempre tenho uma regrinha, né? É assim, ó. Deus, né? A listinha. Deus é saúde, família e trabalho. Muito bem. Fico feliz. É. Pra mim, isso é muito importante. Eu sempre lembro disso. A gente precisa ter saúde, né? Pra fazer as outras Uhum. coisas. Então, mas Deus tá acima de tudo. Eu acho que Deus, de vez em quando eu falo, ó, Deus é meu puxa-saco. Por quê? Tudo desde de criancinha, minha mãe ensinou a rezar pelos nono e a nona, porque são todos de origem italiana, reza por nono e a nona, então, e pede a Deus pegar com eles lá no céu, tal, alguma coisa nesse sentido. Então eu vim com essa teoria e eu entrego meu dia, todos os dias, toda a noite para Deus. Que eu seja é, útil para o seu semelhante. Então, eu quero ser bom para alguma coisa, para alguém, tá certo? Então, eu entrego meu dia para Deus, que eu seja seu servo para o meu semelhante. Eu entrego meu dia para Deus desse jeito, que eu seja seu servo que me use para o meu semelhante, dentro dos meus limites, dentro do que ele confiou em mim, que é na periodontia. Então, eu entrego o dia para Deus e pronto. E deixa ele determinar. Deixa ele atuar, né? Deixa ele atuar. E ele atua. Com certeza. Tanto é que eu, de vez em quando, eu brinco. É brincadeira. Deus é puxa-saco. Nunca foi negado aquilo que eu sonhei, o que eu pensava, entregava, pedia para Deus e ele sempre me concedeu. Mas com paciência de esperar. Não é toma lá da cá, não. Mas com o passar dos dias ele chega. Muito Nunca foi bem. negado. Então é um sinal de que todos somos instrumentos de Deus naquele momento ali que estamos atuando por um próximo na cadeira ali, num Sim. momento de fragilidade, né? Isso aí é muito bom, fico tranquilo. Pessoal, então agora sim vamos para o encerramento. Eu queria agradecer demais o tempo de vocês, a presença, a contribuição, e a ABO ganha muito de ter vocês lá, de estar com o curso de vocês, e eu tenho certeza que os profissionais que têm o privilégio de estar, de ter o privilégio de estar com vocês no curso, na clínica, no dia a dia, ganham muito também, tá? Muito bom. A gente Eu agradeço. espera, né, também. que oferecer alguma coisa para melhorar. Que o indivíduo, após o curso, tem uma vida profissional que ele pode desenvolver com uma certa segurança e ele caminhar e fazer seu próprio, como se seu próprio caminho, né? É isso mesmo. Tá certo? Eu tenho certeza que o próximo curso vai ser um sucesso, Se Deus quiser. viu?
Se vai depender da gente, a vai gente tá estar cheio também, vai só esperar o anúncio aí e Não, vai estar tamo acontecendo, viu? Tamo junto. Se Deus quiser. Pessoal, aí então ficamos com mais uma edição do nosso podcast com essas duas figuras ilustres. Fiquem atentos, sigam as nossas redes sociais. Estamos sempre lançando aí novos episódios. Muito obrigado pela audiência e fiquem com Deus. Um abraço. Amém. Amém.